Efésios capítulo 6, versículo 12. Glória a Deus. O tema da mensagem: batalha espiritual. A primeira parte, nós vamos ver como o mal atua no mundo espiritual. E depois, na segunda parte, nós vamos ver como nós podemos fechar as brechas para a ação do inimigo. Então, batalha espiritual, discernindo o mundo espiritual e fechando as brechas para o inimigo. Efésios 6, 12. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Está escrito na palavra de Deus: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Diga assim comigo: meu Deus, e meu Pai, eu abro os meus ouvidos e o meu coração para receber a boa semente, a palavra de Deus. Unge os lábios do pregador, toma o lugar do mensageiro, que seja o teu Espírito a falar comigo, a ministrar sobre a minha vida, me ensinando, me edificando, para que eu cresça no conhecimento do Senhor e possa vencer as astutas ciladas do diabo. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, nos traz uma profunda revelação da palavra de Deus. As lutas que você enfrenta, problemas que se levantam na tua vida para destruir a tua família, o teu ministério, os teus sonhos, os projetos que você tem. Muitas vezes por detrás destes problemas existe uma atuação espiritual, que é a fonte geradora do problema. O homem natural não discerne as coisas do Espírito. Ele vê com os olhos da razão, através do que se explica naturalmente. Ele vê a lógica, mas existe um mundo espiritual, sobrenatural, que não pode ser compreendido pela razão humana, mas é revelado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. Por detrás de doenças, de amarração, de depressão, de desejo de suicídio, de divórcio, muitas vezes está uma atuação maligna, que é a fonte geradora do problema. E o homem natural só consegue ver que algo não está bem, porque ele vê os sintomas que se manifestam. Os sintomas é como a febre de alguém que tem uma infecção oculta em seu corpo, causada por uma bactéria. A bactéria está agindo em oculto, até que ela gera uma infecção, e a infecção tem como consequência a febre. Quando a pessoa percebe que está com febre, ela vê que algo não está bem. Então é como se ela dissesse: vão resolver o problema, vão tomar um antitérmico. O problema não se resolve com um antitérmico, porque a febre é apenas a consequência, um sintoma. A raiz do problema não é a febre, é uma bactéria que está agindo em oculto. Assim, o homem natural tenta vencer batalhas de cunho espiritual na força do seu braço contra os sintomas. Mas o apóstolo Paulo disse que as nossas armas são poderosas em Cristo Jesus para destruir
potestades e destroná-los, destruindo as suas fortalezas. O homem espiritual, ele vê a raiz do problema, ele não olha para os sintomas, ele sabe que a sua luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Por isso ele luta na força do Senhor, no jejum, na oração, na perseverança e obediência à palavra de Deus, que é o Todo-Poderoso, que age em nosso favor. Mateus 12, 22. Trouxeram um homem à presença do Senhor Jesus. Ele era cego e mudo, não podia ver, não podia falar, vivia na escuridão, sem perspectiva de um futuro promissor, não podia trabalhar, ter uma vida digna, honrada. Os cegos costumavam mendigar. Era um homem sem sonho, sem esperança, sem expectativa. Com certeza ele foi nos médicos que o examinaram e disseram: o seu problema é natural. É um problema natural. Mas quando ele se colocou diante do Senhor Jesus, que tem visão espiritual, a Bíblia diz que Jesus tem os olhos como chamas de fogo. Ele vê o que o homem natural não vê. E quando o Senhor Jesus olhou para aquele homem, ele viu o que os religiosos não haviam visto, o que os médicos não haviam detectado, que embora a sua debilidade fosse física, a raiz era espiritual. Por detrás da cegueira e do fato de ele ser mudo, havia um espírito de enfermidade, havia um mal que estava sobre a sua vida, e não havia médico que pudesse curá-lo, porque o médico é natural e o problema é espiritual. Talvez você tenha tentado resolver os problemas na força do teu braço, de forma natural, quando o problema é espiritual, só a mão de Deus pode resolver. Por isso que Davi disse ali no Salmos 27, ainda que um exército me cerque e o inimigo se levante contra mim, não temerei, nele confiarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. O inimigo pode ser maior, pode ser mais forte, mas comigo está o Senhor dos exércitos, que não perde batalha. É Ele quem luta as minhas pelejas e Ele garante a minha vitória. Então você tem que ter os seus olhos espirituais abertos. A tua luta não é contra o teu cônjuge, a tua luta não é contra o teu patrão ou contra aquele colega de trabalho que tenta te derrubar para tomar o teu lugar. É contra o mal que age usando a vida dele. Uma vez eu ministrei em Alvorada, depois da palavra, eu estava com o pastor no corredor, chegou uma senhora e disse: pastor, me permite, posso lhe dar uma palavra? Ele disse: claro, minha irmã. Aí ela olhou para ele e disse: pastor, o senhor me perdoa, eu não sei o que acontece, eu não consigo olhar para o senhor que me dá uma raiva, eu sinto um ódio só de ver a sua cara, só a sua voz me irrita. E eu discerni no mesmo instante, eu disse: pastor, o senhor me permite, posso fazer uma oração por ela? Ele disse: claro. Eu estendi as mãos e quando a minha mão levantou, ela caiu, se debatendo no chão, manifesta com um espírito maligno. Eu olhei para ele e disse: está vendo, pastor, quem é que não gosta do Senhor? Porque existem demônios que agem para destruir a família, o casamento. Vou te dar um exemplo. O marido briga com a esposa, vai no trabalho ele pensa consigo: vou chegar em casa, pedir perdão para minha esposa, ela é uma excelente esposa, uma excelente mãe, não há por que brigar por coisas tão pequenas. Só que quando ele chega perto do portão da casa, um espírito maligno que traz na sua essência ódio, raiva, encosta nele e faz ele se sentir irado.
E quando ele chega, ele já não chega com o espírito manso de quem vai fazer as pazes, mas ele chega para contender. Então a briga, a discórdia que causa o afastamento, culminando no divórcio. Uma vez eu estava orando no monte, lá por 2002, 2003, lá nas antenas da Embratel, não sei se vocês já foram orar por lá. E quando nós estávamos subindo, o Espírito de Deus falou ao meu coração sobre uma das jovens que estavam junto com o marido. Haviam feito um trabalho para separar aquele casal e eles estavam brigando a ponto de se divorciar. E ambos serviam à igreja. E na hora que o Senhor falou comigo, eu fui orar, a moça manifestou com uma pomba gira, começou a dar gargalhada e disse que tinha ganhado um trabalho para separar, porque o rapaz era bem sucedido e uma mulher queria ele para ela, para dar uma vida boa, e fez um trabalho para separar aquele casal. E nós oramos, e o nome que está acima de todo o nome agiu, e aquele mal saiu, aquele casamento foi restaurado. Eles estão juntos até hoje, como uma família abençoada. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes, por detrás de uma contenda, uma vez um engenheiro chegou na igreja, cabisbaixo, abatido, derrotado: pastor, estou desempregado, eu tenho esposa e filhos, e toda semana eu vou nas empresas, participo de entrevistas de emprego, o gerente e o dono dizem que meu currículo é excelente, que irão me chamar, mas não me chamam, e eu estou endividado, me sentindo derrotado, pensando até em dar cabo da minha vida. E na oração manifestou uma entidade maligna, e o Espírito disse: quando ele vai na empresa e deixa a folhinha, que seria o currículo, eu coloco as minhas garras em cima e não deixo chamar. Ele é meu e eu vou matá-lo. Aquele demônio foi expulso pelo nome de Jesus, o nome que veio para desfazer as obras do diabo, o nome em que na terra e no céu todo joelho irá se dobrar e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então aquele mal saiu, e junto com ele o que ele gerava? A amarração. A amarração não era o problema em si, mas era o sintoma. O problema era a presença do mal. Quando o mal saiu, os sintomas desapareceram. Na outra semana ele voltou sorridente, com outro semblante: pastor, glória a Deus. Fala, meu irmão, o que aconteceu? Pastor, o senhor não acredita, eu tenho testemunho. O que houve, meu irmão? Pastor, Deus abriu a porta, estou trabalhando. Aleluia. Porque o mal que estava agindo, que era a raiz do problema, saiu. Então você precisa de discernimento espiritual para detectar quando o problema tem uma origem natural. Você vai buscar em Deus sabedoria e direção, porque nem todo problema é espiritual. Alguns são espirituais, alguns são naturais, mas Deus nos dá graça e sabedoria para vencer a todos, porque a palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Havia uma mulher, Lucas capítulo 13, versículo 10 a 13, ela andava encurvada, e a Bíblia diz que de forma alguma ela podia se endireitar, ela andava toda torta, sofria constantemente com dores. Naqueles dias não haviam as medicações que hoje nós temos. Aquela mulher tinha uma baixa autoestima. Se ela postasse uma foto numa rede social, nos dias de hoje, ninguém dava um like, uma curtida. Era uma mulher triste, solitária, sem esperança. E com certeza os médicos a examinaram e não encontraram a cura para a sua enfermidade, mas levaram ela na sinagoga, e ali estava Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o médico dos médicos. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente.
nada demasiadamente impossível. Ele dá visão a cegos, movimento a paralíticos, purifica os leprosos, ressuscita os mortos, e liberta os cativos e oprimidos pelas trevas. Ele multiplica o pão e o peixe. Ele pode o que para o homem é impossível. Ele não tem limites no seu agir. E quando aquela mulher chegou na presença do Senhor Jesus, Jesus novamente vê o que os homens naturais não viam. Tem pessoa que está na igreja, que serve ao Senhor e não tem visão espiritual. Jesus viu que por detrás daquela enfermidade que parecia natural, havia uma atuação maligna, espiritual, que era a fonte geradora do problema. Então, ele foi direto na raiz do problema. Ele colocou as mãos sobre aquela mulher e disse: tu estás livre, espírito de enfermidade, eu te ordeno, sai da vida dessa mulher. E a palavra de Deus diz: e imediatamente se endireitou e glorificava a Deus. Talvez você chegou aqui curvado diante de problemas, diante de lutas, e de forma alguma você consegue se endireitar, você não consegue se reerguer. Você dá um passo para frente e 3 para trás. Mas o nome que está acima de todo nome vai agir na tua vida e restaurar a tua casa, os teus sonhos, os teus projetos, porque Deus pode todas as coisas e Ele está aqui para mudar a história da tua vida. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele não é Deus do passado, Ele não é o Deus de ontem. A Bíblia diz: Ele é o Deus de já. Ele faz hoje, Ele faz agora, Ele faz na tua vida, para que você não o glorifique tão somente por aquilo que Ele fez no passado, na vida de terceiros, mas a tua vida é o palco da ação de Deus, e é a tua vida que precisa manifestar a glória de Deus. Então você tem que ter as próprias experiências com Ele. Você tem que ter testemunhos que irão exaltar o seu nome. Ele não é o Deus de Jacó, de Abraão tão somente. Ele tem que ser o teu Deus. Ele é um Deus pessoal, que quer ter intimidade contigo, que quer se manifestar para você. Você tem que ter a tua visão aberta. A Bíblia diz que a Síria tinha um exército forte e numeroso, e se voltou contra Israel. Eles preparavam ciladas para aniquilar o povo de Deus. Só que havia um profeta em Israel, chamado Eliseu. E na noite, Eliseu dobrava o joelho, colocava o rosto no pó da terra e intercedia a Deus pela sua nação. A Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. A tua oração pode mudar a história da tua família, da tua casa e as futuras gerações. Então ore pela tua família, pelos teus colegas de trabalho, pelos teus irmãos de fé, pelos teus vizinhos. E Deus mostrava para o profeta Eliseu as estratégias do inimigo. E pela manhã Eliseu ia até o general de Israel e ao rei e dizia: meu rei, o inimigo prepara uma cilada naquele local. E assim Israel tinha o livramento, porque se o diabo, o nosso adversário, ele tem ciladas para fazer tropeçar o povo de Deus, do qual você faz parte, o nosso Deus é perito em livramento. A palavra diz: o inimigo pode se levantar contra ti por um caminho, mas por 7 terá que retroceder. Então Israel tinha o livramento. Se tem um homem de Deus de joelho no chão, tem livramento. Chegou o momento em que o rei da Síria, indignado, reuniu os seus oficiais e disse: há um traidor entre nós. Não é possível que Israel tenha o livramento. Temos maior número de soldados, temos melhor armamento, temos mais carruagens e cavalos, mas não conseguimos destruí-los. Há um traidor entre nós e nós precisamos descobrir. A
Até que um dos oficiais dele toma a palavra e diz: meu Senhor, não há entre nós nenhum traidor, assim entre eles um profeta, um homem de Deus, que ora e recebe de Deus a revelação das nossas estratégias, e assim Israel tem o livramento. Aleluia! Então ele fica furioso. Quem é de Deus é perseguido, mas é mais do que vencedor. Então ele diz: general, reúna os melhores soldados, pegue espadas, lanças, estandartes e vá até este profeta e traga-o, porque se é ele o instrumento de salvação, se nós nos livrarmos dele, nós conseguiremos destruir Israel. Então ele manda um grande exército à procura do profeta Eliseu, que estava em uma cidade chamada Tobi. O dia estava raiando e o profeta Eliseu tinha um auxiliar chamado Gize. E Gize ou Geazi levanta pela manhã, e quando ele acorda, ele olha à sua volta e ele vê que ele estava cercado por centenas de soldados da Síria, com soldados com espadas e lanças. A Síria é inimiga de Israel até hoje, liderada pelo ditador Bashar al-Assad. E ele, desesperado, vendo apenas os inimigos, acorda o homem de Deus, dizendo: homem de Deus, acorda, desperta. O homem de Deus acorda e diz: o que houve, Geazi? Homem de Deus, diz o auxiliar, veja, estamos cercados. Quem não tem visão espiritual se desespera diante dos problemas, mas quem tem visão, diz como nos Salmos, aquele Salmo 121, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, ao redor de Jerusalém, não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então ele diz: homem de Deus, estamos cercados, seremos mortos, não há como fugir. Então o homem de Deus, o profeta, conhecendo o Deus a quem servia, olha para ele e diz: calma, rapaz, maior é aquele que está conosco do que aqueles que se levantam contra nós. Do lado deles está a força do braço humano, mas com nós estão os exércitos do Deus Todo-Poderoso. Então ele fez uma oração que está em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 14 ao 17. Ele fez uma oração e disse: Senhor, peço-te, abre os olhos deste moço para que veja. Mas não eram os olhos naturais. Você tem visão natural, você está me vendo, mas talvez o que tem te faltado é visão espiritual. É você ver o mundo espiritual, como o inimigo age e como Deus age em teu favor. Porque se o diabo tem anjos caídos que agem para matar, roubar e destruir, Deus também tem anjos ainda mais poderosos, que são ministros de Deus, que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E a Bíblia diz em Salmos 34:8 que ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Quantos livramentos você teve? E você nem teve ciência que foi anjos de Deus enviados pelo Senhor, que te deram um livramento, que abriram a porta, que desfizeram as obras do inimigo. Acidente de trânsito, assalto,
até mesmo na tua família, que você pensa que foi sorte, que foi coincidência, o que você sequer soube, foi livramento que Deus te deu através dos seus anjos. Mas você não ora a anjos, você ora a Deus, e Deus é quem dá ordens aos seus anjos a teu respeito. Então você precisa entender, a tua luta espiritual, ela é travada através da oração, do jejum, da leitura da palavra, da obediência. Eu quero entrar na segunda parte por causa do tempo. Quem está entendendo, diga amém. Fechando as brechas para o inimigo. Glória a Deus, aleluia. Israel tinha algumas cidades cercadas por muralhas. A muralha era uma proteção natural. Quando os exércitos inimigos vinham para entrar numa cidade, para tomar posse dela, para roubar, a cidade protegia. E sobre as cidades eles colocavam sentinelas, soldados armados de dia e de noite, que ficavam ali vigilantes. Se o inimigo se aproximasse, o vigia tocava a trombeta, o exército se armava e resistia. Porém o inimigo é astuto. A Bíblia diz: vigiai, o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, fugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele sabe que no mundo espiritual, para ele entrar e agir na vida de uma pessoa, ele precisa de legalidade. O que é legalidade? É uma brecha, uma porta. O que é uma brecha ou uma porta? É quando uma pessoa conhece a palavra de Deus, mas ela desobedece, ela transgride continuamente. Não é um momento, uma falha, mas é uma iniquidade, um pecado não confessado, contínuo, frequente. Ele no mundo espiritual se torna uma brecha. Uma vez uma senhora daquelas do coque, glória a Deus, aleluia, cara de santidade, manifestou. O demônio, acho que era o Ivo falou o nome, está gravando ali para não criar atrito. O demônio manifestou e apontou para o neto daquela senhora: eu vou matar, eu vou destruir. Depois que ele foi expulso, obrigado Marcelo, depois que ele foi expulso, eu disse para ela: irmã, a senhora está toda semana na igreja, a senhora está sempre cantarolando o hino, mas se esse mal entrou na sua vida é porque o Espírito de Deus não está na senhora. A senhora não tem a salvação. Qual é a brecha, qual é a legalidade que a senhora tem dado para que esse mal entre? Porque não basta o pastor expulsar o demônio de uma pessoa. O demônio sai. Mas Jesus diz que quando o demônio sai, ele procura outros lugares para habitar, e não encontrando, diz consigo: vou voltar para casa da onde eu saí. E ele de longe observa a vida daquela pessoa, vê que ele foi expulso, mas aquela pessoa não convidou Jesus para habitar na vida dela. O Espírito Santo não está ali guiando a vida dela na palavra, aonde ela está protegida. O lugar de proteção é a palavra. Glória a Deus, aleluia. Não é se você tem 30 anos, tem pessoa que se orgulha. Eu tenho teologia, bacharelado, eu já fui líder disso, daquilo, porque eu conheço, desconheço, eu faço e aconteço. O diabo não se importa se você tem 50, 60 ou 70 anos de igreja. Ele não se importa se você tem título ou cargo. E eu não estou desfazendo dessas coisas. O que detém a ação do inimigo é a tua vida em obediência no altar de Deus. Quando Israel saía da escravidão do Egito, eles venciam os inimigos como um touro selvagem, porque Deus era com eles. Mas o rei dos midianitas, Balaque, chamou um profeta e disse: amaldiçoa esse povo para que eu possa vencê-lo. Ele não conseguiu amaldiçoar, porque não pode amaldiçoar quem Deus está abençoando. Mas ele deu uma ideia. Ele disse: Deus,
é santo. E a luz não tem comunhão com as trevas. O santo não tem comunhão com o profano. Deus é com eles porque eles estão em santidade. Eles estão na presença de Deus em obediência. Faz o seguinte: tenta eles, faz eles pecar, e a presença de Deus vai se retirar do meio deles. Então eles serão vulneráveis. Então ele pegou e disse: manda lá umas mulheres bonitas, manda umas gatinhas com alimentos sacrificados aos ídolos, faça eles adulterarem e se prostituírem física e espiritualmente, adorando os deuses pagãos. E assim foi feito. E a presença de Deus se retirou. E ao invés de o inimigo vencê-los, o próprio Deus mandou uma praga. E mais de 32 mil morreram. Porque o que te guarda é a obediência à palavra de Deus. Se você está em obediência à palavra de Deus, o inimigo não te toca. João disse: aquele que é de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Eu lembrei agora de um testemunho. Conhece o pastor Luciano Subirá? Ele disse que um membro da igreja dele disse para ele que antes de ser cristão, ele fez um pacto com uma entidade para ter riqueza e dinheiro. E o demônio disse para ele: vá no cemitério e coma as vísceras de um defunto morto há 15 dias. Ele pagou o funcionário do cemitério, foi até o túmulo para saber aonde ele deveria ir, e naquela madrugada ele entrou. Quando ele estava abrindo o túmulo, quando ele começou a abrir o caixão, o demônio que havia pedido para ele comer as vísceras de um morto há 15 dias, se materializou atrás dele e disse: não toque nesse corpo. E ele se assustou, olhou e viu aquela entidade materializada. Porque o mundo espiritual, embora você não veja fisicamente, é real. Existem anjos, existem demônios, existe céu, existe inferno. E ele disse: mas por que foi você quem pediu? Estou fazendo o que você me pediu, já paguei. E foi abrir o caixão. E o demônio disse mais severamente: pare, não toque nesse corpo. Daí ele disse: por quê? Aí o demônio disse: porque esse corpo não pertence a nós, pertence àquele lá de cima. Glória a Deus. E ele ficou bravo, empurrou aquele caixão, foi para casa e foi pesquisar quem é aquela pessoa que estava sepultada ali. Pegou o nome e ele descobriu: era uma irmã, esposa de um pastor, líder do grupo de oração. Deus guardou o corpo dela depois de morta, em decomposição. Aí a pergunta que fica: se Deus guardou um defunto, será que Ele não vai guardar a tua vida se você viver uma vida de obediência e santidade? Eu te digo, meu irmão, em obediência você é intocável. Tem cristão que passa na esquina: ai, misericórdia, um feitiço, um trabalho. É só uma criatura. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O diabo só entra na vida de uma pessoa que transgride. A irmãzinha que tinha manifestado, ela disse assim, começou a chorar. Aquele que manifestou e o demônio disse que ia matar a neta dela. Ela começou a chorar e disse: pastor, eu não consigo perdoar minha nora. O meu filho morreu e eu acho que a culpa é dela. E eu tenho uma mágoa, eu não consigo liberar o perdão. E aquela falta de perdão, aquela mágoa, impediu o Espírito Santo de habitar nela. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você pode ficar irado porque você é humano.
Mas você não pode guardar a mágoa, a ira e o ressentimento e deixar que se torne uma raiz de amargura. Aleluia. Porque você é o templo do Espírito Santo. Eu disse para ela, se você não perdoar, você vai para o inferno. Se você não perdoar, esse demônio vai continuar tendo acesso à sua vida. A libertação depende muito mais da pessoa a ser liberta do que do pastor ou do que do próprio Deus. Porque o que Deus tem para fazer, Ele fez na cruz. Quando Jesus disse tetelestai, está consumado, ali Ele nos deu poder. Ele disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio, eis que eu vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e o poder das trevas não vos causará dano algum. Você tem poder, igreja. Você não precisa de título ou cargo. Eu tinha 19 anos, eu já expulsava demônio. Depois me tornei diácono aos 19, mas antes eu já expulsava demônio. O primeiro demônio que fui expulsar manifestou 2 jovens. Elas iam na igreja, falavam em línguas, dava profecia para todo mundo, e na rua ficava com todos os meninos, desobedecia o pai. E eu no meu espírito dizia para o Espírito Santo, eu não entendo como que pode. Elas profetizam, falam em línguas, mas a vida delas não condiz com quem é cheio da tua presença. E aquilo me incomodava, porque elas eram da mesma juventude que eu fazia parte, eu era vice-líder dos jovens. E um dia o Espírito Santo disse assim, vai na casa delas e ora, e eu vou te mostrar o que está por detrás disso. E eu fui, pedi para fazer uma oração, reuniram a família na sala, deram as mãos e eu comecei a orar. Sem experiência, quis orar bonito. Comecei, maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra. E comecei a procurar palavras belas para orar, para impressionar. E na hora o Espírito Santo me disse assim, não foi para isso que eu te trouxe aqui. Usa a minha autoridade. Aleluia. Não foi para isso que eu te trouxe aqui. Eu te trouxe aqui para usar a minha autoridade. Eu quero agir. Aí eu soltei a mão assim, botei a mão na cabeça. Em nome de Jesus eu te ordeno, manifesta agora. Assim, irmão. E eu tenho percebido pelas igrejas que eu tenho ido, em muitas igrejas, o demônio, se você orar manso, ele fica. Você pode falar a Deus que eu insistir, que às vezes ele está ali oculto. Ai, mas tu chama o demônio? Não chama, ele já está ali. Ele resiste. Ele resiste. Você insiste um pouquinho, você vai ver que ele grita e sai para fora. Ai, mas vai envergonhar o irmão. Envergonhar é deixar a pessoa viver a vida toda dentro da igreja pensando que é crente endemoniada, com a vida toda desgraçada, e ainda vai morrer para o inferno. É melhor ela ali manifestar um momento, ser liberta, ser transformada, do que ficar a vida inteira. Tem pessoa velha na igreja, velha com cara de santo. Na igreja eu fui pastor. Não é assim para minha noite ainda. Eu fui numa igreja, não era nem que eu ia falar, mas o Espírito Santo me incomodou. Eu falei uma palavra ali para o pessoal daquele altar, dos músicos. Eu chamei na frente, orei por eles. Acho que o Espírito Santo estava triste com eles, porque havia ciúmes, havia ego, havia vaidade, um querendo ser mais que o outro. E aí eu chamei eles na frente e manifestei com todo o pessoal do louvor, o demônio gritando, dizendo que ia matar, que ia fazer, que ia acontecer. Isso é que é vergonha. Não é vergonha a pessoa ser liberta. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então o que você tem que fazer? Você que se conhece, você tem que olhar para a tua vida e ser sincero contigo mesmo. Qual é a brecha que eu tenho dado? Qual é a legalidade? Eu não consigo, eu não perdoei a tal pessoa. Eu lembro daquela pessoa, me dá uma raiva. Eu tenho vontade de esganar ela. Brecha. Aleluia. Vício. Uma vez eu fui ministrar numa igreja de um ministério. O pastor da igreja fedendo a cigarro. Para que pastor é esse? Como que ele vai libertar se ele não é liberto? Irmão, cada coisa que a gente vê por aí, andando para cima e para baixo. Então, tem vício oculto. Tem pessoa que está no altar, vai ver o celular da criatura cheio de vídeo de adulto, pornografia, cheio de coisas que não deve.
Aleluia. Na igreja é glória a Deus, paz do Senhor. Mas no trabalho é o piadista. Só imoralidade. É brecha. Então você tem que olhar para a tua vida. A palavra é como um espelho. Você olha para a palavra, vê a si mesmo, e aí então você identifica onde que você está deixando brecha. O inimigo, ele tirava as brechas, as pedras da muralha, e ele fazia uma agulha que era uma fenda, e ele entrava na madrugada aonde o soldado não vigiava. Na área da tua vida que você não vigia é onde o inimigo vai agir. Se você não vigiar, você vai começar a dar uma curtida nas fotos daquela gigante. Você vai começar a dar uma curtida nas fotos do marombeiro, começar a conversar além da conta. Amigo de homem casado é a esposa. Amigo de mulher casada é o marido. Tudo começa sempre, mas não tinha nada a ver, quando vê tinha. Então assim, ó, vigia. Você pode perder amigos, você pode perder o trabalho, você pode perder ambientes que você vai, você só não pode perder a tua salvação. Então vigia, olha para a palavra e vê a tua vida, aonde que você tem dado brecha. Pastor, a minha vida não anda, a minha vida está amarrada. Identifica aonde que está a brecha e fecha. O pastor, o missionário que só pode vir, o sapatinho de fogo pode vir orar, o mal sai, às vezes nem vai manifestar, já sai direto, a maioria sai direto. Mas se você não mudar o comportamento, se você lá fora, não é aqui dentro todo mundo é santinho, aqui dentro é fácil, é lá fora quando ninguém vê, quando você está no banho, quando você está lá no trabalho, quando todo mundo está falando o que não deve, é ali que você tem que vigiar. É ali que você tem que ser a diferença, fechar as brechas. Aí o mal não vai poder entrar. A tua vida já está ocupada pelo Espírito Santo. Amém? Eu preciso encerrar aqui. Quantos aqui entenderam? Você viu como o inimigo age e você viu como que você pode fechar as brechas. Uma vez eu ganhei um rapaz para Jesus, ele era filho de santo e ele deixou as roupas, as guias, os instrumentos na terreira com o pai de santo dele e disse: a partir de agora eu vou servir só a Jesus. A esposa dele continuou indo por um tempo e depois ela se converteu. Ele fumava, dizia palavrão, traía a esposa, se tornou fiel, pediu a esposa com quem vivia amaziado. Eu não entendo, tem gente que conhece Jesus, entre aspas, 10 anos dentro da igreja, amaziado. Se você conhece Jesus, se você quer o reino de Deus, você tem que entrar nas regras do reino. O reino de Deus tem regras, tem leis. O Brasil tem leis. Se você não obedece às leis, você é um fora da lei. Se você quer o reino de Deus, como que você não se submete? Está 30 anos na igreja, eu conheço gente, anos dentro da igreja, não casa, vive demasiado. Uma vez tinha um casal na igreja que eu pregava, que parou de ir nas minhas reuniões, começou na outra reunião, porque eu exortava, eu sempre pegava e falava a verdade, que é inconveniente, mas é o que liberta. É verdade. Eu só vivia casada, tem dinheiro para viajar, tem dinheiro para comprar carro, tem dinheiro para tudo. Casar é R$400, dá para parcelar. Dama casada é quem bem vive, então tá. Meu Deus. Depois Jesus vem, a pessoa fica ou morre, vai para o inferno, está lá gritando. Milhares e milhares de almas gritando no inferno. Viveram em prostituição. Conheceram a palavra, muitas estiveram até em altares maziados, tiveram a oportunidade. Se você tem o Espírito fala. Quando eu faço algo errado, o Espírito Santo me fala. Amém, na hora, gente, me perdoa. Me perdoa. Porque Deus não quer perfeição, Ele quer sinceridade e verdade. Nós estamos numa luta, é uma luta. Mas eu digo, Senhor, não vejo a hora de ser glorificado, que eu vou estar num corpo incorruptível. Que nem o irmão falou em 1 Coríntios 15, 53, 54, 51 a 57. Mas até lá você vai ter que lutar, irmão, contra a tua carne. Tua carne que é o pecado. A tua carne não queria estar aqui. A tua carne quer dar brecha, às vezes. Mas você foi chamado para ser o templo do Espírito Santo. Se coloque em pé. Glória a Deus, aleluia. Eu vou orar. Eu vou pedir para Deus te dar visão espiritual.
como Eliseu orou e Deus abriu os olhos de Gize, para que você tenha discernimento quando você estiver enfrentando uma batalha espiritual. E vou orar para que Deus te mostre, e eu acredito que Ele já tem te mostrado, qual é a brecha que você tem dado. Porque se o mal tem entrado é porque você tem dado brecha. E eu deixo aqui um contraponto. Eu não disse em nenhum momento que tudo é ação do inimigo. Tem coisas que são naturais. O pecado de Adão no Éden nos tornou vulneráveis. Tem enfermidade que é natural, tem luta que é falta de sabedoria. Mas tem problema que é espiritual. Então, eu não estou dizendo tudo é espiritual. Tropeçou na pedra, sai capeta. Não. Tem problemas, tem lutas que são naturais e tem lutas que são espirituais. E o Espírito Santo te dá o discernimento quando a luta é espiritual e te dá sabedoria para que você seja mais do que vencedor. Amém? Fecha os teus olhos. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você que sente pelo Espírito, pastor, eu preciso de discernimento espiritual. Eu preciso de visão espiritual. Eu quero discernir quando a luta que se levanta na minha vida é espiritual, porque eu não tenho tido esse discernimento.